Olá, irmãos, tudo bem? Vamos continuar aqui com o livro de Lucas, no capítulo 12. Eu tinha falado sobre, no capítulo 11, o último texto foi sobre Jesus censura... Jesus censura os fariseus. Jesus censura os fariseus e os escribas. Agora vamos no 12 direto aqui, porque ele já continua ainda o parágrafo. O 54, antes de terminar, foi armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusar. E o 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Cautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus que é a hipocrisia. Hipocrisia é você falar uma coisa puxando para outra. Perdão, irmãos. É mentir, né? Porque estavam provocando ele para ele falar alguma coisa errada para o acusar, né? Então isso é a hipocrisia deles. Acautelai-vos dos fermentos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então tudo aquilo que tiver escondido vai aparecer. Eu, por exemplo, estou tentando fazer uma reforma no sentido de parar de falar mal das pessoas, parar de fazer as coisas, fala mal, né? Parar de fazer críticas negativas das pessoas ou críticas construtivas, mas às vezes você acha que é crítica construtiva, mas você está falando mal. Então isso aí também entra dentro disso, né? Eu também estou fazendo minha reforma íntima e preciso fazer uma reforma íntima muito agressiva, muito forte nesse sentido, assim, né? Parar de falar mal dos outros, porque a gente sempre está falando, sempre está querendo corrigir alguém, sempre, isso é errado, leva a gente para o umbral, para o inferno também. Então aqui nesse parágrafo, Jesus está falando que nada vai ficar em oculto, tudo vai ficar transparente. Então tudo que você fizer vai ficar transparente. Tem irmãos espirituais do outro lado que estão sempre com você. De uma certa forma eles estão anotando tudo. E nada vai ficar encoberto. Porque quando você sair desse corpo, que seria a tua prova, né, porque você está no esquecimento, você vai dar conta de tudo que você fez, das coisas boas e das coisas ruins. Por isso da reforma íntima, para você tentar se melhorar enquanto você está aqui. E você tem um ganho muito grande se você, no esquecimento, tentar buscar melhoria, né? Do que lá, desencarnado, você viu as coisas, você está vendo, né, que existe o mundo espiritual, então fica mais... Lá tem créditos, tem méritos, mas aqui são maiores. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido do gabinete, sobre os telhados será apregoado. Então tudo que você fizer, irmão, tudo que você fizer vai aparecer. Tudo, não tem nada que vai ficar escondido. Nada. Então não se preocupe. Então faça a reforma íntima e pare de fazer as coisas erradas. Tem bastante vídeo na Casa Plataforma de Oração sobre isso. Não devemos temer os homens, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aqueles que depois de matar têm poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Vai lançar o inferno de acordo com as suas obras, mas tem alguém que te leva, tem alguém que te puxa, ou a tua próprio magnetismo, o negativo teu vai te puxar para as esferas umbralinas, né? Para o setor umbralino que você deve ir pela sua negatividade, né? Pelo que você está emanando. Mas Jesus que tinha razão, né? Não temeis ao homem, né? Claro que muitas vezes a gente dá valor demais à nossa vida, né? Tenta, procura, mas pelo mundo espiritual você não deve dar tanto valor pela vida, você deve dar tanto valor pelo que você fazer, porque
Se você acreditar que existe vida após morte, então não tem muito valor essa vida, né? Porque a outra vida é mais interessante. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então, tudo que for feito, tudo que você fizer, tudo que você fizer na obra de Deus, ou não na obra de Deus, tudo que você passar perto ou ajudar alguém, tudo está sendo lembrado diante de Deus, tudo. E até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não tem mais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Então a gente vale mais do que passarinho. Claro que passarinho também vale, porque os pássaros são algumas evoluções antes deles se tornar um minal, né? Um mundo animal. Por isso tem muitas pessoas que não comem animais porque eles são nossos irmãos, né? Antes da evolução, a gente também já foi animal há muitos milênios, sei lá, atrás, né? E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante de Deus. Confessará e fará, e Jesus mesmo pode vir buscar depois que você desencarnar ou morrer, né? Então tudo aquilo que você falar de Jesus, falar da palavra de Deus, falar das coisas boas, Jesus também não se envergonhará de ti, falar para os outros, falar para Deus das suas maravilhas, do que você fez. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então Jesus fala em Deus, né, diretamente sobre os anjos de Deus, né? Porque os anjos de Deus são aqueles que ajudam, né, na vida, nas encarnações, nas coisas, né? E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Esse Espírito Santo não existe, essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez quem escreveu Espírito Santo, porque o Espírito Santo não existe, já falei para os irmãos, né? Mas talvez ele quis dizer, talvez o que vim do reino de Deus, o que vim das coisas de Deus, né? Blasfemar das coisas santas, né? Das leis de Deus, do que Deus deixou, né? Esse sim, claro que será pesado para ele, né? E quanto mais você sabe e comete um erro, mais pesado é o teu erro, né? E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. O Espírito Santo então nesse caso o Espírito Santo seria os irmãos canalizados, né? Deus canalizado, Jesus canalizado, os irmãos que canalizam, né? Vão canalizar com você e você vai conseguir falar. 12:3. A parábola do rico insensato. E disse-lhe uma multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre nós? Você vê que nem Jesus queria pegar as coisas materiais, né? Nem Jesus queria falar nada das coisas materiais, se envolver com as coisas materiais, porque as coisas de Jesus eram espirituais, né? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos das avarezas, ou da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, então que ele ganhou de herança. E rezoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqueles que fazem as coisas materiais, que querem as coisas materiais, né, que buscam as coisas materiais, ele é rico nas coisas da carne, nas coisas, não nas coisas espirituais, as coisas da carne.
Então você deve ser rico das coisas espirituais, né? Porque você, tendo muito dinheiro aqui, muitas coisas, você vai deixar teu coração. Deixando teu coração, você vai pesar e com certeza você vai para um branco. Você tem que ficar leve, irmão, leve. Passei partimos para lugares mais altos, né? Onde é que ficam os irmãos espirituais da luz. Solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustenta, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm, e despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, então a gente é mais valioso do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Não. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas, né? Pelas coisas materiais, ou ficar ansioso, né? Ficar deprimido, né? Considerai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Sim, né, se esperar em Deus, só que espera em Deus as coisas espirituais, né, principalmente, né? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os agentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas, o que você precisa, né? Buscais antes o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você for um com Deus, for um Cristo, porque Cristo é uma hierarquia, né, no mundo espiritual. Quando você for um Cristo, tudo que você precisa lhe será acrescentado, lhe será dado, porque você vai estar livre de tudo isso que até agora a gente falou. Não temas, o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de vos dar-vos o reino. Agradou, né, se nós fizermos a vontade de Deus, né, porque tem todos aqueles que estavam lá aceitaram, mas bastante gente aceitou, Vendei o que tens e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros no céu que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Parece um ele. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o teu coração. Então, onde é que está a tua consciência? Onde é que está o teu pensamento, né? Ele estará seu coração. Se teu pensamento está nas coisas dos céus, teu coração estará nas coisas dos céus. Se teu pensamento estará nas coisas materiais, nas coisas carnais, na vida fácil, na promiscuidade, então também o teu coração estará lá. A parábola do servo vigilante. Estejais cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, quer dizer, preparados, né? Que você conheça a palavra de Deus, saiba o que deve fazer e faça as coisas certas, né? E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe sem medo, né? Esteja perto, porque quando chegar a sua morte, né? Chegar a hora de você fazer o seu acerto, irmão, tá tudo certo, né? Não precisa estar com medo de nada, né? Porque tudo vai ser trazido à tona, as tuas coisas ruins e as coisas boas, né? Que as coisas boas sejam mais pesadas do que as coisas ruins, né? Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que cingirá e os dará a sentar à mesa, e chegando-se o servirá. Então, quando você chegar, né, Deus chegar perto de você, e você estiver assim, quando chegar a morte para você, e Deus levar, você vai para uma cidade celestial, e lá será gozo, né, alegria. E se vier na segunda vigília,
e se vier na terceira vigília, depende da hora da madrugada, né? E os achar assim, bem-aventurados que os estáis servos. Então, estar sempre pronto, né, irmão? Sempre pronto como se fosse morrer, sempre pronto como se Deus viesse, como alguém viesse te buscar para fazer seus acertos, né? Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que horas o ladrão viria, né? Vigiaria e não deixaria minar a sua casa, então não poderia entrar. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem e a hora... Esse virá o Filho do Homem, né? Daí fica aquele negócio que virá em nuvens, não vai virar em nuvens, né? Vai virar... a justiça será feita quando você desencarnar, quando você morrer, né? Essa justiça será feita. E disse-lhe Pedro, a Pedro, na plataforma de oração, Pedro, não esse Pedro aqui está falando do Pedro, mas eu estou falando da casa plataforma de oração. Pedro, da casa plataforma de oração, tem falado bastante coisa sobre isso. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizeis essa parábola a nós ou também a todos? Claro que a todos, né, Pedro? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo e a ração? Então, o mordomo seria os apóstolos, né, ali, né, ou quem faz a vontade de Deus, né, para fazer a vontade, para distribuir, para estar atento, para dar comida, né, para fazer as coisas certas, né. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então, Deus vai dar muito mais coisas, né? Tem uma coisa que fala de Deus dá 100 vezes mais, Deus dá 1000 vezes mais aquelas coisas boas que você faz e é pagado muitas coisas ruins que você já fez. Mas se aquele servo discerne em seu coração, no seu coração, irmão, bem profundo, é só você que sabe. O meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e as criadas, quer dizer, começar a fazer as coisas erradas, né? Brigar, passar os outros para trás, a comer, a beber, se embriagar, a se prostituir, né? Então virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e numa hora em que ele também não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis, quer dizer, vai para o inferno, vai para um umbral lá depois, vai ser resgatado ou para reencarnar, ou para ser transmigrado, ou para fazer alguma coisa, né? E o servo que sob a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então aquele que fez conforme você queria, né, será castigado. Então será passado no umbral ou no inferno. Mas o que há não sabe, se fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, aqueles que fizeram coisas erradas, mas não sabiam, então ficará pouco tempo no umbral, né? E aqueles que fizeram as coisas erradas, mas sabiam que estavam fazendo coisa errada, então ficará mais tempo no umbral. E qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. Dado se você for um presidente de indústria, for presidente da república, for senador, for um juiz, for policial, né? For chefe, né? Tiver muitas coisas, ou for um pastor, for um padre, tiver uma igreja, né? Então muito será dado, mas será muito cobrado também. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe será pedido. Então, aquele que quanto mais tem, mais você tem que trabalhar, porque mais será pedido, né? Jesus traz fogo e dissensão à terra. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, e já está aceso. Por que aceso o fogo, né? Porque ele veio trazer totalmente contra o que eram as leis dos judeus na época, né? Então eles ficaram loucos com ele por causa disso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a se cumprir. Batismo não salva ninguém, né, irmãos? O que salva é o que você faz, a reforma íntima, as coisas que você faz. Cuideis vós que vim trazer paz à terra. Não vim, mas antes a disenção. Por que a disenção? Porque aqueles que aceitam Jesus, geralmente a família não aceita, ou não aceitava, né? Daí ficava criado a espada, um querendo brigar com o outro, né?
Não aqueles que aceitavam Jesus que não brigavam, mas aqueles da casa não aceitavam, aqueles do reino não aceitavam. Né? O povo romano lá que castigava muitos cristãos, né? Então eles não aceitavam, né? Não o povo cristão estava quieto, né? Do lado deles, né? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Então, por quê? Por causa da palavra de Deus, mas não aqueles que fazem a vontade de Deus, e sim os outros, né? Que não querem saber. O pai estará dividido contra o seu filho, o filho contra seu pai, a mãe contra a sua filha, a filha contra a sua mãe, e a sogra contra a tatá, e todo mundo dividido. Né? Os sinais dos tempos. Vamos parar aqui os sinais do tempo, já deu 20, irmãos, tá bom? Paramos no 12, 20. Então, Deus abençoe, irmãos, e a paz de Deus.